Michael deu um gole lento em seu uísque, sua atenção fixada na discussão animada de seus amigos. Eles estavam em seu local habitual, um restaurante aconchegante que todos adoravam, e o tópico da noite era encontrar o parceiro de vida certo. Oliver, com um toque de emoção, colocou seu copo com cuidado e começou a falar no começo. As mulheres podem ser tão encantadoras e atenciosas, mas assim que sentem que têm seu compromisso, é como se um interruptor fosse acionado. Sua perspectiva estava talvez tingida por eventos recentes. Sua noiva havia terminado tudo com ele apenas algumas semanas antes, principalmente por sua insistência em um acordo pré-nupcial. Andrew, um solteirão perpétuo que havia namorado várias mulheres, entrou na conversa. É raro encontrar mulheres nos dias de hoje que sejam deslumbrantes e verdadeiramente de bom coração. Ele continuou, com um toque de desesperação. Parece que a escolha está entre uma mulher linda que está principalmente atrás de riqueza ou uma mulher maravilhosa e inteligente que pode não se encaixar nos padrões de beleza típicos da sociedade. É como se não houvesse meio termo. Ao longo da animada discussão, Oliver parecia um pouco distante, frequentemente olhando pela janela, perdido em pensamentos. Os outros dois trocaram brincadeiras e risadas, quase esquecendo da presença silenciosa de Michael. Quando a risada desapareceu, ambos perceberam que Michael não tinha participado da conversa. Eles trocaram olhares significativos. O Mike é do tipo que provavelmente tem uma perspectiva diferente da nossa, comentou Oliver, sorrindo levemente ao ouvir seu nome. Houve um breve lampejo de reconhecimento nos olhos de Michael. Mas ele optou por permanecer em silêncio, olhando para o horizonte. Oliver inclinou a cabeça levemente e provocou o que está na sua mente. Fale, Michael. Com uma expressão confusa, Michael virou-se para eles e perguntou o que vocês estão tramando? Embora, lá no fundo, soubesse exatamente o que tinha desencadeado a discussão deles. Ele respirou fundo, tentando evitar entrar no debate, mas logo percebeu que não podia mais evitá-lo. Eu simplesmente não entendo. Por que vocês acreditam que alguém não pode ser tanto bonito quanto genuíno sem ser materialista? Talvez vocês simplesmente não estejam olhando nos lugares certos ou estejam atraindo pessoas que não ressoam com o que vocês realmente valorizam. Há todo um mundo de mulheres incríveis por aí. Seus amigos riram, um deles com um sorriso irônico nos lábios. Ah, é mesmo, Romeu? Provocou um deles. Michael se inclinou para a frente, sua voz firme. Porque toda vez que vocês falam sobre mulheres, é sempre de forma negativa? Vocês estão seriamente sugerindo que toda mulher atraente tem um lado perverso? Seus amigos trocaram olhares, suas expressões uma mistura de diversão e desafio. Michael entendia que suas experiências passadas, especialmente relacionamentos fracassados, tinham moldado suas crenças. Sua confiança estava atingida pela dor do passado, e talvez não fosse fácil fazê-los mudar de ideia à medida que a conversa continuava. Oliver de repente propôs: que tal uma aposta, Michael? Encontre uma mulher que seja bonita, gentil e inteligente em 3 meses, alguém que não esteja atrás de sua riqueza, e eu entregarei as chaves do meu Mustang. Os olhos de Michael se arregalaram, surpreso com o desafio inesperado. Por que aumentar as coisas assim, Oliver? Ele perguntou. Oliver recostou-se, um sorriso astuto se formando. Eu sei o quanto você sempre cobiçou aquele carro. Vamos ver se ele pode provar que estamos errados. Michael sempre invejou o clássico Mustang de Oliver, uma beleza vintage que uma vez ofereceu uma quantia tão generosa que poderia confortavelmente sustentar alguém por anos. No entanto, mesmo com Oliver quase nunca dirigindo o carro, ele consistentemente recusou-se a vendê-lo. Agora, com a súbita proposta de Oliver, Michael não conseguia dizer se era uma oferta genuína ou apenas os efeitos do bravado induzido pelo uísque. Será que Oliver realmente entregaria as chaves se Michael conseguisse? Você está falando sério com essa aposta? Michael perguntou, procurando qualquer sinal de hesitação nos olhos de Oliver. Completamente sério, confirmou Oliver com um aceno de cabeça. Michael hesitou, contemplando o desafio antes de responder com confiança: tudo bem, então. Espero que você mantenha o Mustang polido para mim. Quando eu me comprometo com algo, eu cumpro. Oliver inclinou-se para a frente com um sorriso astuto. Assim que apertarmos as mãos, não há mais recuo. Você está ciente disso, certo? Michael assentiu,
curioso com a insistência de Oliver. Logo ficou claro que Oliver tinha termos mais específicos em mente para a aposta. Enquanto pediam ao garçom outra rodada de uísque, Oliver começou a detalhar as condições. Primeiro, a mulher que Michael conquistasse deveria concordar genuinamente em se casar com ele. Em segundo lugar, Michael não podia ostentar ou usar sua considerável riqueza para conquistá-la. Na verdade, ela tinha que acreditar que ele estava quebrado e afundado em dívidas. Michael franziu a testa, pensando sobre os termos. Parecia que a noite de bebedeira tinha inspirado um cenário desafiador. No entanto, ao considerar as apostas, um brilho travesso apareceu em seus olhos, sinalizando que ele estava pronto para abraçar o desafio. Michael acreditava firmemente em conexões humanas genuínas, que transcendiam a riqueza material. Isso não era apenas otimismo cego, estava enraizado em uma história pessoal muito próxima ao seu coração, a história de amor de seus pais. Poucos na cidade conheciam a história de como os pais de Michael, Julia e Kurt, se conheceram. Julia, uma mulher trabalhadora, passou a maior parte de sua vida na fábrica de processamento de alimentos. Sua origem simples seria o último lugar onde alguém esperaria que ela cruzasse o caminho com alguém como Kurt, um homem sem um lar para chamar de seu. Em uma noite memorável, Julia se encontrou esperando em um banco do parque. Ela havia sido deixada plantada por seu encontro, e ela estava lá sentada, ocasionalmente olhando para a torre do relógio à sua frente, esperando que ele eventualmente aparecesse. Uma hora havia se passado quando um homem de aparência desleixada, com cabelos selvagens e barba por fazer, sentou-se ao lado dela, segurando uma maleta que parecia fora de lugar considerando sua aparência desgrenhada. Ignorando o imponente relógio em frente a eles, o homem se virou para Julia e perguntou inocentemente: com licença, você sabe que horas são? Julia riu, achando a pergunta dele encantadoramente fora de contexto. Ela não pôde deixar de notar que, sob a sujeira e a poeira, o homem tinha os olhos castanhos mais calorosos que ela já vira. Esses olhos brilhavam com um toque de travessura e humor à medida que conversavam. Julia descobriu que o nome do homem era Kurt e que a maleta continha as poucas posses que ele considerava essenciais: um saco de dormir e uma coleção de latas de cerveja vazias. No meio de sua conversa, quando Julia perguntou por que ele havia escolhido sentar ao lado dela, a resposta de Kurt foi simples, mas sincera: você parecia tão adorável, mas tão sozinha. Eu pensei que talvez eu pudesse trazer um sorriso para o seu rosto. E naquela noite, entre risadas e histórias, uma bela história de amor começou. A jornada de Kurt para a falta de moradia não foi resultado de imprudência, mas de uma série de eventos infelizes. Inicialmente partindo para uma aventura de mochila, uma série de infortúnios o deixou sem dinheiro. Seus dias de inatividade logo se encheram de álcool, o que rapidamente se transformou em um modo de vida para ele. O destino interveio no dia. O encontro de Julia foi um desastre, seu acompanhante a deixou plantada. Ela viu isso como um sinal, acreditando que o encontro no banco estava destinado a acontecer. Como ela ainda tinha reserva para o jantar a dois, decidiu convidar Kurt, apesar de seus mundos contrastantes. Eles compartilharam uma noite encantadora cheia de risos e histórias compartilhadas. Enquanto caminhavam em direção à casa de Julia depois do jantar, ela sentiu um desejo avassalador de abraçá-lo e talvez beijá-lo. No entanto, a dura realidade da situação de vida de Kurt se tornou evidente pelo forte odor que emanava dele. Sentindo seu leve recuo, Kurt rapidamente prometeu encontrá-la no mesmo local na manhã seguinte, determinado a causar uma melhor impressão. Kurt conseguiu encontrar um lugar para se limpar naquela noite, alcançando alguns amigos antigos que o forneceram com roupas novas. No dia seguinte, ele chegou ao local de encontro segurando um buquê de flores, parecendo um homem completamente novo. O romance deles, cheio de emoções fortes, eventualmente resultou no nascimento de seu filho Michael, 2 anos depois. O amor incondicional e o apoio de Julia ajudaram Kurt a encontrar seu caminho. Novamente, Kurt transformou sua vida, tornando-se um dos principais chefes de um restaurante de prestígio no estado. Para Michael, a história de seus pais era a epítome do amor genuíno, um testemunho de que sentimentos verdadeiros podiam existir além do materialismo. Após sua discussão animada com os amigos, Michael chegou em casa com uma nova determinação. No dia seguinte, começou a elaborar estratégias sobre como encontrar uma mulher interessada nele pelo que era, e não por sua riqueza. Ele fez uma lista de lugares e estratégias possíveis.
A escolha mais óbvia nos tempos modernos seria mergulhar no mundo dos encontros online. No entanto, para Michael, a comunicação virtual carecia da faísca e autenticidade das interações cara a cara. Ele ansiava por trocas genuínas, aquelas em que pudesse ler expressões faciais e avaliar a autenticidade das risadas. Então, decidiu dar um passeio casual pela cidade. As lojas vibrantes iluminaram seu caminho, cada uma contando sua própria história. Ao passar pela academia de yoga, uma placa chamou sua atenção: yoga para mulheres. Michael riu consigo mesmo, imaginando ingressar em uma aula apenas para conhecer alguém. Seu passeio o levou a outra placa, esta anunciando um concurso de beleza. Uma ideia surgiu: o concurso não apenas seria um evento divertido, mas também estaria repleto de mulheres talentosas e bonitas de sua cidade e arredores. Embora o evento principal destacasse a beleza física, o fato de essas mulheres se submeterem a tal competição indicava um certo nível de inteligência e graça. Enquanto ponderava a ideia, Michael pensou que, com certeza, nem todas poderiam ganhar a coroa. Sabia que aquelas que não levassem um título talvez estivessem abertas a novas aventuras ou oportunidades na cidade. Parecia o cenário perfeito para conhecer alguém, entender suas aspirações e possivelmente estabelecer uma conexão genuína. Michael estava totalmente comprometido com o desafio e chegou a mudar seu estilo de vida. Trocou sua confortável moradia por um modesto trailer, sinalizando suas condições econômicas reduzidas. Adquiriu um Ford Taurus em péssimo estado para reforçar ainda mais sua nova condição socioeconômica. Ele ficou surpreso com o fato de o carro ainda funcionar. À medida que o concurso de beleza se aproximava, Michael passou 3 dias aprimorando seu plano. Embora nunca tivesse participado de um evento assim antes, ele ficou impressionado com a grandiosidade e elegância do concurso. O próximo destino de Michael foi uma loja de segunda mão local, onde esperava encontrar roupas condizentes com sua nova persona. A loja era um labirinto de peças de roupa descombinadas, cada uma com preços surpreendentemente baixos. Michael escolheu roupas largas e desbotadas, garantindo que transmitisse a imagem de alguém enfrentando dificuldades financeiras. Quando o dia do concurso de beleza chegou, Michael para uma mudança. Ele manobrou seu Taurus cambaleante em uma vaga de estacionamento do lado de fora do grandioso salão de concertos. Embora tivesse comprado seu ingresso enquanto usava seu traje habitual, ele sentia uma corrente subcorrente de ansiedade sobre como seria percebido em seu novo visual. A entrada do salão de concertos estava relativamente vazia quando Michael entrou. O evento já havia começado, como evidenciado pelos sons fracos que vinham do auditório principal. A única outra pessoa por perto era uma faxineira absorta em sua tarefa de limpar o chão, com fones de ouvido tocando uma música que Michael reconheceu. Movido pela curiosidade, ele se aproximou, percebendo que ela estava cantarolando uma canção francesa. O que chamou sua atenção, porém, não foi a melodia, mas o impecável sotaque francês dela, que parecia perfeito e autêntico. Com licença, começou Michael, esperando iniciar uma conversa. A mulher, surpreendida, virou-se para encará-lo, seus olhos violeta chamativos fixando-o com um olhar inquisitivo. Removendo os fones de ouvido, ela inclinou a cabeça ligeiramente, aguardando suas próximas palavras. Por um momento, Michael ficou perdido. Ela era surpreendentemente bonita, apesar do uniforme sem graça de faxineira. Seu porte gracioso, cabelos lustrosos e pescoço elegante eram evidentes. Um pensamento cruzou sua mente: ela poderia facilmente ser uma concorrente no concurso de beleza, não apenas limpando depois dele. Recuperando a compostura, ele brincou: senhorita preliminares, é isso que somos? Ela pareceu surpresa por um segundo, mas depois riu. O concurso? Não é o meu estilo, na verdade. Eu pensei que todas as garotas sonhassem em ganhar concursos de beleza, disse Michael, com um toque de ironia em sua voz. O riso dela encheu o ar novamente. Sinceramente, tudo com o que estou sonhando agora é terminar aqui e pegar o último ônibus para casa. Aproveitando o momento, Michael ofereceu: que tal eu te dar uma carona? Imediatamente, ele desejou ter seu carro chamativo usual para impressioná-la. Ela ergueu uma sobrancelha, olhando-o de cima a baixo. Você não estava aqui para o concurso? Perguntou, intrigada. Michael acenou com a mão de forma displicente, um amplo sorriso no rosto.
De alguma forma, sinto que já vi a participante mais cativante. O clima estava diferente e Michael se sentiu desafiado. Ele deu alguns passos em direção à saída, mas depois parou e olhou de volta para ela. Sabe, dizem que as aventuras são melhores quando compartilhadas, ele disse. Ela deu um sorriso discreto, balançando a cabeça, e voltou ao trabalho de limpeza. Michael entendeu o sinal claro de que era melhor não insistir mais. Ele deixou o prédio, dirigindo-se ao modesto carro que havia adquirido recentemente. Ao entrar no banco do motorista e virar a chave na ignição, ele hesitou. Havia algo naquela mulher que o havia cativado. Ela não julgara por sua aparência, olhara diretamente em seus olhos sem preconceitos. O nome dela era Vicky. Cerca de 20 minutos depois, Michael saiu do teatro. Do ponto onde estava, ele podia vê-la ao virar da esquina. Seu coração batia rápido enquanto debatia se deveria se aproximar dela ou simplesmente ir embora. Ele definitivamente não queria parecer que estava a perseguindo. Vicky olhou brevemente ao redor e depois cruzou a rua, fazendo um pequeno círculo de volta. Quando finalmente notou Michael sentado em seu carro, ela se aproximou e brincou. Esperava que eu desse a volta no quarteirão todo para te encontrar? Com um sorriso radiante, Michael rapidamente saiu do carro e abriu a porta para ela, enquanto ela se acomodava no banco. Ela olhou em volta para o interior desgastado do carro e comentou. Um Ford Taurus, isso me faz lembrar de outros tempos. Minha avó tinha um desses e tenho tantas lembranças de viagens nele, Michael respondeu com um orgulho discreto. Sim, ele é meu fiel companheiro, disse ele enquanto começavam a dirigir. A curiosidade de Vicky tomou conta dela e ela perguntou: e o que você faz da vida? Michael simplesmente apontou para si mesmo com um sorriso, tentando fazer referência à sua aparência atual. Vicky fez uma careta, sem entender completamente. Não entendi direito, disse ela. Michael limpou a garganta e explicou: estou passando por um momento difícil agora. Minha roupa e este carro meio que refletem isso. Vicky deu um meio sorriso. Mais um cara que está na pior, pensou ela silenciosamente. No entanto, lamentando sua suposição inicial, ela acrescentou rapidamente: a vida tem seus altos e baixos. Sua situação atual é apenas um capítulo. Ela não te define, faz parte da sua jornada. Pego de surpresa pela resposta perspicaz de Vicky, Michael esperava uma reação diferente. No entanto, a perspectiva dela era revigorante. Para Vicky, ele não era apenas um homem que estava na pior, mas alguém capaz de superar seus desafios com a atitude certa. Vicky sempre acreditara que o excesso de compaixão não ajudava verdadeiramente as pessoas em suas lutas. Essa convicção tinha raízes em suas experiências de vida pessoal. Crescendo, Vicky morava com sua avó Joyce, uma mulher resiliente que, mais tarde, foi diagnosticada com Alzheimer. No entanto, a jornada até esse diagnóstico foi repleta de mal-entendidos, tensões e conflitos. Começou sutilmente, com Joyce esquecendo pequenas coisas, como o nome do cachorro da família ou as datas de eventos importantes. À medida que suas lapsos de memória se tornaram mais frequentes e graves, ela às vezes ficava em silêncio, lutando para lembrar fatos básicos ou até mesmo para manter uma conversa. O mais angustiante era que objetos pela casa desapareciam, como as joias valiosas de Lori. Lori, mãe de Vicky, achava fácil culpar Joyce, acreditando que ela estava apenas fingindo esquecimento. Joyce era a avó paterna de Vicky. Lori, sem entender a gravidade da condição de Joyce, ficou cada vez mais frustrada com ela. As tensões atingiram o ponto em que Lori convenceu seu marido, Mark, de que Joyce precisava de um local de residência diferente. Um dia, enquanto Vicky estava na faculdade, ela recebeu um telefonema de seu pai angustiado. Ele informou a ela, com hesitação, sobre a decisão de tirar Joyce de casa. Vicky ficou chocada. Pai, você está falando sério? Isso foi ideia da mãe, não foi? O silêncio de Mark foi resposta suficiente. Ele sempre era influenciado pelas decisões de Lori e achava difícil resistir aos desejos dela. Pai, a vovó não está sendo difícil, ela realmente está esquecendo as coisas, suplicou Vicky, com a voz trêmula de emoção. Ela precisa de atenção médica, não isolamento. Mark suspirou profundamente, dividido entre sua esposa e sua mãe.
Suas interações com Joyce haviam se tornado cada vez mais tensas, pois ele lutava para entender suas oscilações de humor imprevisíveis. Incapaz de convencer o pai sobre a urgência da condição de Joyce, Vicky sentiu um peso enorme em seus ombros. Naquela noite, ela tomou a decisão que mudaria sua vida e deixou a faculdade para cuidar da avó. Vicky tinha um vínculo especial com sua avó Joyce. Lembranças de seu tempo juntas frequentemente a transportavam de volta àqueles verões quentes na encantadora casa de campo de Grandma Joyce, à beira do lago, com sua cerca de piquete larga e o jardim repleto de flores de todas as cores. Era uma imagem de beleza idílica. No entanto, a casa de campo já não estava mais em posse da família. Seus pais a haviam vendido anos atrás. Quando criança, o mundo de Vicky havia sido abalado quando seus pais decidiram se separar. Foi durante esse período turbulento que ela foi enviada para morar com Grandma Joyce. A casa de campo se tornou mais do que apenas uma casa, era o refúgio de Vicky, protegendo-a do turbilhão de emoções que ela sentia devido ao divórcio. Suas manhãs começavam com o delicioso cheiro de muffins de mirtilo, que Grandma Joyce adorava assar. Depois de um café da manhã reforçado, elas caminhavam até o lago. Lá, sob os olhares atentos de sua avó, Vicky aprendeu a arte da pesca. Mas eram as sessões de contação de histórias à noite que Vicky mais valorizava. Com cada conto, Grandma Joyce tecia lições, tiradas de suas próprias experiências ou de fábulas antigas que transmitiam sabedoria. Uma das lições mais duradouras que Vicky aprendeu era de uma analogia que Grandma Joyce frequentemente fazia: a vida é muito parecida com este lago, ela costumava dizer, apontando para as águas à sua frente. Há dias calmos e noites tempestuosas, mas mesmo depois da tempestade mais feroz, a tranquilidade retorna, assim como em nossa vida. Numa reviravolta do destino, foi Grandma Joyce quem atuou como mediadora durante a separação dos pais de Vicky. Ela convenceu seu filho Mark a se reconciliar com Lori, vendo que ela precisava de apoio. Quando os dois se reconciliaram e se casaram novamente, optaram por vender a querida casa de campo para comprar uma casa maior que pudesse acomodar toda a família. Avançando para o presente, haviam se passado 3 anos desde que Vicky tomou a dolorosa decisão de abandonar a faculdade. Agora, ela e Grandma Joyce compartilhavam um apartamento simples. Cuidar de sua avó era um compromisso em tempo integral, tornando difícil para Vicky manter um emprego regular. Muitas vezes, ela corria para fazer recados e depois voltava correndo, sempre garantindo que sua avó não ficasse sozinha por muito tempo. Cuidar de Grandma Joyce era uma tarefa desafiadora, e a ironia não escapava a Vicky. As mesmas mãos que a haviam cuidado quando criança eram agora as que ela cuidava com ternura. Havia dias em que Joyce nem sequer a reconhecia, o que partia o coração de Vicky. No entanto, ela entendia que esse esquecimento era um aspecto cruel do Alzheimer. Vicky havia se tornado resiliente, lidando com as ocasionais alucinações de sua avó e seus momentos de desorientação. Felizmente, os diagnósticos médicos e os tratamentos subsequentes proporcionavam algum alívio dos sintomas de Joyce, mas esses desafios diários faziam parte da vida de Vicky. Mantinha privado. Na noite em que Michael a levou para casa, ela ofereceu apenas um vislumbre de seu mundo, mencionando sua vida com sua avó e pouco mais. Quando estavam prestes a se separar, Michael, claramente encantado, perguntou se poderiam se encontrar novamente. Vicky hesitou brevemente antes de concordar. Naquela noite, os pensamentos de Vicky dançaram na mente de Michael, tornando o sono elusivo. Alguns dias depois, ele reuniu coragem para ligar e convidá-la para um filme. Vicky concordou, mas para sua decepção, ela cancelou no último momento. O padrão continuou com os próximos encontros, aprofundando os mistérios ao seu redor. Determinado a entender mais, Michael decidiu fazer uma visita surpresa. Parou em uma floricultura e escolheu 2 buquês, um para Vicky e outro como gesto para sua avó. Ao se aproximar da casa de Vicky e bater à porta, ouviu a voz dela de dentro, sugerindo que não era um bom momento. Ficando cada vez mais preocupado, ele persistiu e ofereceu ajuda. Após algum tempo, a porta finalmente se abriu, revelando uma Vicky surpresa. Ela olhou para Michael, que agora parecia muito diferente do homem que ela conheceu pela primeira vez. Desapareceu a aparência desleixada, agora ele estava diante dela, barbeado e bem vestido. Seu olhar caiu para as flores em suas mãos, e apesar de tudo, ela sorriu.
Ao entrar no apartamento de Vicky, Michael rapidamente entendeu os desafios que ela enfrentava. A sala de estar estava cheia de fotos da família de Vicky e sinais da vida diária de sua avó. Vicky, vendo o interesse de Michael, ofereceu-lhe uma bebida e começou a compartilhar sua história. Michael ouviu profundamente, emocionado por Vicky. Não era nada menos que um herói. Ela havia desistido de sua educação e sonhos para cuidar de sua avó. Isso explicava por que seus encontros sempre eram cancelados. Com o tempo, Michael se viu passando mais e mais horas com Vicky. O apartamento de Vicky no bairro havia substituído os locais típicos de encontros, como cinemas e restaurantes. Sua dedicação e força o cativaram, e ele começou a ajudar no cuidado de Joyce. Devagar, o círculo de Michael se estreitou, focando-se exclusivamente em Vicky e sua avó. Suas noites, que antes eram preenchidas com amigos, agora eram alegremente dedicadas aos dois. Um dia, em um momento de afeto espontâneo, Vicky se inclinou e deu um beijo rápido na bochecha de Michael, pegando-o tão desprevenido que ele quase caiu da cadeira. Para Michael, Vicky era extraordinária. A cada dia, ele ficava mais cativado por ela, pensando que garotas como Vicky eram difíceis de encontrar. Uma tarde, cerca de um mês depois, Michael estava relaxando no apartamento de Vicky enquanto ela fazia uma rápida corrida até a farmácia. Ela pediu a Michael que ficasse e cuidasse de sua avó durante sua curta ausência. Enquanto ele estava lá, comendo uma fatia de pizza e zapeando os canais de TV, seu telefone tocou com uma ligação de seu amigo Oliver. Equilibrando a pizza em uma mão, ele atendeu a ligação no viva voz. Mike, o que está acontecendo? Está ocupado demais perseguindo garotas para sair conosco? A voz de Oliver provocou Michael do outro lado da linha. Ah, você não faz ideia. Falando nisso, talvez prepare o Mustang. De verdade agora? E quem é a sortuda? Oliver perguntou, intrigado. Ela é incrível, Ollie. Nunca conheci ninguém como ela, respondeu Michael, com admiração genuína em sua voz. Sem o conhecimento de Michael, a porta da frente se abriu silenciosamente. Vicky estava parada no corredor, ouvindo a conversa. Oliver riu. Então, ela já disse sim para a grande pergunta? Michael suspirou. Ainda não estamos nesse estágio. Se ela não concordou em se casar com você, então esqueça o Mustang. Você sabe das melhores condições, Oliver. Michael fez uma pausa, procurando palavras. Vicky já havia juntado as peças do que estava sendo discutido. Ela entrou na sala. O cenário e os outros clientes se voltaram para ver o que estava acontecendo. Vicky estava lá, parada na entrada. Seus olhos se encontraram com os de Michael, e uma tensão carregada preencheu o ar. Com coragem, ela se aproximou da mesa de Michael, ignorando os olhares curiosos. Michael, eu ouvi você falar sobre o carro, começou Vicky, sua voz vacilante. Eu estava errada em pensar o pior de você. Você não mereceu isso. Michael olhou para ela, surpreso e esperançoso ao mesmo tempo. Vicky, eu juro que não estava jogando com você. Eu me importo muito, e o carro significa nada comparado a você. As lágrimas começaram a encher os olhos de Vicky, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio e remorso. Eu deveria ter confiado em você, Michael. Eu me importo muito com você também, e eu estava com tanto medo de me machucar que acabei te machucando. Michael estendeu a mão e segurou a mão de Vicky. Nós dois cometemos erros, mas podemos superar isso juntos. Eu só quero estar com você, Vicky, não importa o que aconteça. E assim, naquele café, eles reconciliaram e prometeram não deixar mal-entendidos separá-los novamente. Eles perceberam que o amor verdadeiro era mais valioso do que qualquer carro ou riqueza material. Com o tempo, Michael vendeu o Mustang e usou o dinheiro para planejar um futuro juntos com Vicky, construindo um relacionamento baseado em confiança, compreensão e amor. Eles sabiam que enfrentariam desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos, pois haviam aprendido que o verdadeiro valor estava nas pessoas que tocavam nossas vidas, não nas coisas que possuímos. E assim, a história de Michael e Vicky continuou, com uma compreensão mais profunda do que significava amar e ser amado. E olhou para Oliver.
Ele podia ver a sinceridade nos olhos do amigo e decidiu que era hora de deixar o passado para trás. Michael sorriu e estendeu a mão para Oliver. Sim, Oliver, estamos bons. Todos cometemos erros, mas o que importa é que encontramos a avó de Vicky e a trouxemos de volta em segurança. Oliver apertou a mão de Michael com gratidão. Obrigado por ser tão compreensivo, Mike. E sinto muito por tudo. Michael deu um tapinha no ombro de Oliver. Somos amigos, Oliver, e os amigos superam os obstáculos juntos. E assim, depois de enfrentarem uma crise juntos e reconciliarem seus sentimentos, Michael, Vicky e seus amigos seguiram em frente, mais unidos do que nunca. A experiência os ensinou a valorizar ainda mais o que tinham e a importância de estar lá um para o outro nos momentos difíceis. A história de Michael e Vicky continuou, agora com uma compreensão mais profunda e um amor ainda mais forte. Eles sabiam que a vida poderia ser imprevisível, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, desde que estivessem juntos. E assim, eles caminharam em direção ao seu futuro, fortalecidos pela superação das adversidades e pelo poder do amor e da amizade verdadeiros. Michael esperou por vários dias, esperando alguma forma de comunicação de Vicky. Ele não estava esperando um grande gesto ou que ela voltasse correndo para ele, apenas um simples reconhecimento ou um agradecimento significaria muito. Cerca de uma semana depois, em uma tranquila manhã de domingo, o telefone de Michael tocou. Era Oliver, instando-o a ir ao restaurante dele imediatamente. Puzzle de preocupado, Michael se vestiu rapidamente e foi até lá. Normalmente, o restaurante não abria até às 11 horas da manhã aos domingos, mas quando Michael se aproximou, ele pôde ver atividade lá dentro. Ele entrou apenas para ser recebido por um coro de gritos alegres e uma chuva de confetes coloridos. Seus amigos estavam todos lá, gritando feliz aniversário. Com tudo o que tinha acontecido recentemente, Michael tinha completamente esquecido do próprio aniversário. Enquanto as celebrações continuavam, um som estrondoso chamou a atenção de todos. Um reluzente Mustang vermelho lentamente parou na frente do restaurante, seu motor ronronando suavemente antes de se calar. A porta do lado do motorista se abriu e saiu Oliver, com um largo sorriso no rosto, jogando as chaves do carro para um Michael atônito. Oliver anunciou: "Você mereceu. O Mustang é todo seu." Michael olhou primeiro para as chaves em sua mão, depois para o carro, enquanto memórias do passado ressurgiam. Da multidão surgiu um rosto familiar. Era Vicky, usando um sorriso brincalhão. "Acho que você queria mais este carro do que eu", ela provocou. A sala irrompeu em risos, aliviando o clima e trazendo sorrisos a todos. No dia em que Joy foi encontrada, Oliver e Vicky tinha se comprometido a entrar em contato com Vicky, sentindo que era seu dever como o melhor amigo de Michael fornecer algum esclarecimento. "Vicky", começou Oliver quando ela atendeu o telefone, "eu sei que agora você tem todas as razões para estar brava com o Michael, mas há um pouco mais da história que você deveria saber." Vicky, ainda chateada, respondeu com hesitação: "Tudo bem, Oliver, estou ouvindo." Após um profundo suspiro, Oliver explicou: "Olha, toda essa coisa da aposta não foi para brincar com seus sentimentos. O Michael, e ele meio que se tornou um eremita. Estava afundado no trabalho e quase nunca tirava um descanso. Nós, amigos próximos dele, estávamos preocupados com ele. Só queríamos que ele saísse, talvez conhecesse alguém especial e experimentasse um pouco a vida." Vicky, intrigada, mas cética, perguntou: "Então você fez uma aposta para que ele encontrasse o amor? Dessa forma?" Oliver riu. "Embora parecesse ridículo quando você coloca assim, o carro, o Mustang, era apenas uma motivação para ele. Mas acredite em mim, Michael nunca viu isso como um prêmio por conquistar o seu coração. Ele realmente tinha sentimentos por você." Fazendo uma pausa por um momento, Vicky perguntou suavemente: "Mas por que o Mustang? Por que não apenas um empurrãozinho ou um apoio moral?" Oliver respondeu: "Bem, o Mustang, veja, Michael fez muito pela minha família e por mim ao longo dos anos, muito mais do que posso expressar. Esse carro ia ser minha maneira de agradecê-lo. Eu tinha planejado dar a ele no aniversário dele muito antes dessa aposta entrar em jogo. Só se tornou um adereço conveniente para nosso desafio bobo." Vicky sentiu uma mistura de emoções: raiva, tristeza e compreensão.
Obrigada, Oliver, por ser honesto comigo, ela finalmente disse. Tudo o que eu quero é que o Michael seja feliz, e eu realmente acredito que é com você. Oliver. Michael confessou, seus olhos encontraram os de Vicky, ainda um pouco chocada com a surpresa, mas um sorriso caloroso e apreciativo gradualmente se abriu. Embora o reluzente Mustang vermelho simbolizasse um elemento de mal-entendidos do passado, a presença de Vicky sugeriu perdão e uma chance de um novo começo. Mas espero que você me queira um pouquinho mais, ela disse suavemente, aproximando-se dele. Michael, colocando as chaves na mesa próxima, a envolveu em um abraço. Um ano de cura e reconstrução passou desde aquele momento. Michael e Vicky, com novos começos e corações compreensivos, começaram a tecer uma tapeçaria de amor e cuidado ao redor da avó Joyce, garantindo que seus dias fossem preenchidos de alegria e serenidade. O tempo que passaram juntos, embora às vezes desafiador devido ao agravamento da condição de Joyce, era, no entanto, uma tapeçaria de momentos preciosos, risos e histórias compartilhadas. Eventualmente, eles decidiram oficializar seu amor, com Joyce como convidada de honra. Michael e Vicky trocaram votos sob uma delicada pérgola de videiras em flor. Sua união não era apenas a fusão de dois corações, mas de uma pequena família profundamente conectada que havia aprendido a navegar pelos terrenos acidentados da vida juntos. Por vários anos felizes, sua história de amor se desdobrou sem problemas. Embora seus momentos de felicidade fossem pontuados pela sombria realidade do envelhecimento da avó Joyce e pelo avanço de sua doença, eles enfrentaram cada dia com esperança, escolhendo focar em criar lindas memórias para seus dias restantes. Quando o inevitável dia chegou e a avó Joyce faleceu pacificamente durante o sono, Michael e Vicky lamentaram, mas também celebraram a linda e forte mulher que desempenhou um papel tão fundamental em suas vidas. Um mês depois, em meio ao luto, uma nova centelha de alegria se acendeu em suas vidas. Vicky, segurando sua barriga inchada, sussurrou para Michael: "Vamos ser pais." 9 meses depois, com lágrimas de alegria brilhando em seus olhos,